Olá, sejam todos bem-vindos. Vai continuar no nossa playlist aqui sobre o imposto de renda. Já gravamos alguns vídeos com algumas dicas rápidas e curtas sobre alguns assuntos e hoje nós vamos então falar sobre os dependentes. Isso é uma dúvida recorrente, né? Quando a gente vai fazer a declaração sobre quem pode ser dependente e quais são as condições que caracterizam um dependente para fins de imposto de renda. Bem, antes de falar quais são os dependentes considerados para efeito de imposto de renda, eu queria deixar duas dicas básicas para a gente classificar um dependente. A primeira dica: o dependente ele precisa ter uma relação com o contribuinte, com o declarante. Então, isso é fundamental, precisa haver uma relação afetiva, uma relação de parentesco, mas precisa ter uma relação. Não dá para ser uma pessoa aleatória, considerando-se como dependente. Então, esse é um ponto número 1. O segundo ponto é que essa pessoa, esse dependente, ele tem que guardar uma condição de dependência econômica, tá? Nós estamos falando em termos de imposto de renda, então tem que haver uma dependência. Então, o contribuinte que está fazendo a declaração precisa ter alguma relação com esse dependente e o dependente precisa ter dependência do contribuinte, do declarante. Então, essas condições são básicas. Sem isso, não se pode considerar um dependente para fins de imposto de renda. Ok? Bom, como a gente tem aí uma missão de fazer com que essas dicas sejam curtas e que sejam bastante específicas, claras e com uma linguagem bastante didática, se ficar muito longo, a gente divide em outro vídeo. Mas vamos começar. O primeiro dependente, talvez seja o mais comum, é o cônjuge. Então, o cônjuge pode ser dependente. Ele não é obrigatoriamente um dependente, mas pode ser. Então, característica básica do cônjuge: precisa haver um casamento em regime legal e oficial. O cônjuge é aquele que está casado oficialmente. Então, é o marido, é a esposa, mas que estão casados no regime da lei. Então, é necessário que a esposa seja dependente do marido? Não necessariamente. Isso será tratado no momento em que se fizer a declaração para ver se é adequado ou não, o imposto será maior, será menor, ou uma outra variável aí que precisa ser estudada. Então, o cônjuge é um dos dependentes. Tá? Uma dica do cônjuge: não necessariamente aquele que tem a renda maior é o declarante e o outro é o dependente, ok? Na dependência de cônjuge, os papéis eles são relativamente independentes, tá? Então, tanto faz eu ser o declarante com maior renda ou não. Tá? Isso já é um princípio para a gente talvez separar. O outro dependente, né? Outra condição de dependência é o companheiro. Nesse caso específico, então, nós temos uma condição diferenciada. Nós estamos falando, então, de pessoas não casadas oficialmente, não casadas legalmente. Para que isso aconteça, há uma condição. Tá? Eles precisam conviver juntos há pelo menos 5 anos, ou ter um filho em comum, entre outras situações de provas que vão caracterizar uma dependência. Em um artigo que eu escrevi no ano passado, eu até coloquei uma suposição, né, que é uma interpretação minha. Pessoas do mesmo sexo que acabam tendo uma vida em comum, pode se caracterizar como companheiros? Eu entendo que sim.
Eu, particularmente, entendo que sim. Se há uma adoção de filhos neste contexto, caracteriza-se, então, como filho do casal? Eu entendo que sim. Acho que essa é uma questão mais que exige um pouco mais de estudo, um pouco mais de regras, mas fica aqui a minha interpretação, ok? E o terceiro, né, que talvez em conjunto com o cônjuge também seja a maior quantidade, são os filhos e os enteados. Então, o que a gente precisa entender? Que os filhos precisam estar com o casal ou com o declarante, ou no mínimo precisam ter dependência econômica do declarante. Um filho que trabalha por conta própria, estuda fora, tem 30 anos, já é casado, não entra nessa condição. Então, primeira condição, tem que ter a relação, é filho. Precisa ser adotado, precisa ser filho biológico ou um enteado com as condições legais. Mas ele precisa ter uma dependência econômica. Tá? Condições para que os filhos sejam considerados dependentes. Até 21 anos ou até 24, caso estejam cursando cursos técnicos ou universitários. Todos os dependentes, independente da idade, precisam ter CPF. Não há como inserir um dependente na declaração de imposto de renda sem que haja um CPF. Desde 0 anos, precisa de um CPF. A partir de agora, nós não temos mais a possibilidade de inserir um filho sem CPF. Então, se você tem um filho que não tem CPF ainda, ele não pode ser inserido na declaração de imposto de renda. Bem, pessoal, esses são os 3 casos mais comuns, tá? Mais comuns de dependência para efeito de declaração de imposto de renda. Eu vou encerrar o vídeo agora e vou fazer um retorno para falar de outros casos e finalizar com algumas dicas, ok? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.